E eu não tive nenhum feedback, assim, eu tive uma conversa numa quarta-feira, na quarta-feira seguinte, eu fui chamada numa sala que não era a sala da empresa que eu trabalhava, era num coworking, e fui desligada, assim, sem poder me abraçar as pessoas. Revolucione os processos burocráticos da sua empresa. Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Único, Vi Benefícios e Fortes Tecnologia. Olá pessoal, aqui é Marcelo Nóbrega e esse é mais um episódio do podcast Você Está Contratado. Eu estou aqui com o Jadson Beck e com a nossa convidada especial, a Gabi Teco, que é CEO da Cura Editora. Vamos falar sobre tecnologia, RH, liderança, inovação e outros temas. Muito bem. Carreira. Muito bem-vinda, Gabi. Obrigado por aceitar o nosso convite. Tenho certeza de um bate-papo super bacana, proveitoso, inspirador na sua companhia, Gabi. Assim espero. Tô nervosa aqui de participar hoje com vocês, gente. Me deixem mais tranquila pra gente poder bater um papo solto. Não consigo te imaginar nervosa, Gabi Teco. Você é uma das pessoas mais preparadas que eu conheço do mercado, chama-se Gabriele Teco. Eita, não tem nada de nervosismo. Aliás, falando de nervosismo, vamos aproveitar, porque a gente está no meio da pandemia testando um modelo híbrido. Eu e o Gerson estamos aqui no estúdio, mas com as precauções devidas, né? Distanciamento, uma placa de acrílico entre nós. E a Gabi está remotamente na casa dela. Aliás, a gente não teria uma estante bacana que nem aquela no nosso estúdio mesmo, né? Então... Ó, futuramente vocês podem vir gravar aqui, gente. Quando tiver liberado, vocês trazem o equipamento, a gente grava aqui. Tá combinado, vamos fazer Muito isso. Então, vamos, antes de você se apresentar, e daqui a pouquinho você se apresenta dizendo o que você está fazendo hoje, mas vamos começar por um post que você fez no LinkedIn e que viralizou. Nesse post você estava contando a experiência de uma demissão. Você foi demitida de um dos teus trabalhos aí no passado. Gabi, conta pra gente como é que foi isso, hein? Interessante, né? Eu estar aqui no podcast do Você Está Contratado e começar falando o quê, gente? Sobre a minha demissão, sim. Você está demitida! Olha só, o post foi uma surpresa mesmo, porque ele alcançou quase 100 mil reações, assim, quase 100 mil pessoas clicaram lá, acho que está em 98 mil, para ser mais precisa. E mais de 3.500 comentários. As pessoas se sentiram impelidas ali a deixar algum comentário. E esse número é que significa, né? Realmente, muita gente interagindo, colocando seus comentários. É muito expressivo, assim. O primeiro que foi zero intencional foi realmente um momento ali de desabafo, quando eu me dei conta que eu completava 2 anos na minha demissão. Foi no dia 19 de dezembro. Os 2 anos eu completei no final do ano passado, dia 19 de dezembro do ano passado. E eu contava a minha experiência de ter sido desligada pela primeira vez, né? Então, depois de quase, assim, 15, 16 anos atuando profissionalmente, liderando, também tive a responsabilidade que não é agradável de ter que fazer desligamentos de pessoas do meu time. E aí, pela primeira vez, eu fui desligada e eu contei um pouco nesse post como foi essa experiência, né? A gente fala tanto de humanização dos locais de trabalho, mas na minha perspectiva, naquele momento, a forma como eu fui desligada foi um pouco surpresa, né? E fiquei pensando quantas pessoas também não são pegas de surpresa e do papel da liderança, né? O processo de desligamento, ele acontece. Eu não sou o alecrim dourado, que jamais posso ser desligada dos lugares. Ao contrário, né? A gente sabe, às vezes, enfim, dos desafios mesmo de você estar ali numa organização. Os momentos também, né, Gabi? Os momentos das empresas, né? Os momentos das empresas, o momento do mercado, tem uma série de questões que pode, né, fazer com que você ali termine num processo de desligamento, mas acho que a forma, ela é super importante, e aí eu acho que a forma como eu coloquei o post, acho que foi um post muito apaixonado mesmo. Eu não tinha intenção de, agora eu vou fazer um post para viralizar. Foi um post foi de desabafo, mas na minha perspectiva também o maior cuidado também para não expor as pessoas, que não tinha esse caráter de, enfim, de exposição, mas mais para falar, né, para a gente tomar cuidado do ponto de vista da liderança, como a gente faz esses processos dentro das empresas, né, a importância da gente comunicando as pessoas se elas não estão desempenhando um bom papel, né, acho que são sempre 2 aspectos, né, o desempenho, performance,
e o comportamental também, né? Aderência à cultura, a gente está sempre na liderança olhando esses 2 aspectos, e eu não tive nenhum feedback, assim, eu tive uma conversa numa quarta-feira, na quarta-feira seguinte, eu fui chamada numa sala que não era a sala da empresa que eu trabalhava, era num coworking, e fui desligada, assim, sem poder abraçar as pessoas. Óbvio, depois eu podia voltar para a empresa para abraçar as pessoas, mas eu fui tirada ali do meu local de trabalho, de perto da minha equipe, então... Você comentou óbvio aí, Gabi, mas às vezes não, né? Às vezes as empresas não permitem que as pessoas retornem ao seu ambiente de trabalho para ter essas interações. Sim, então, nesse caso, não foi o meu caso, né? Porque aí foi aí para minha surpresa, tá, Marcelo? As pessoas começaram a contar esses casos de desligamento em que é comum, às vezes, a pessoa do RH ter que acompanhar a pessoa até a porta, ou alguém da segurança da informação, quando você volta para sua máquina, você já perdeu o acesso, seu crachá não passa mais. Mas para mim foi a primeira vez que eu senti do outro lado como é você ser extirpado mesmo, né? Expulso, expurgado de um ambiente. Descartada, né? Do tipo, a partir deste momento não temos mais a necessidade da sua pessoa na nossa organização, né? É complicado, né? E foi isso, acho que a forma como eu coloquei fez com que muitas pessoas se identificassem com isso e contassem histórias. Tem os comentários abertos, que já são bem surpreendentes. No começo eu estava tentando responder para todo mundo, mas depois eu desisti porque era muita interação. E comecei a receber, assim, dezenas e dezenas de mensagens das pessoas falando de como elas foram desligadas e de como aquilo tinha marcado a vida delas. No final, acho que as pessoas também se identificaram, porque... No final, eu quase que celebrei, né? Depois que passa um tempo e você compreende, aprende com aquela história toda, eu pensei, poxa, que bom que eu não estou mais lá, né? Trabalhando para essa pessoa especificamente, porque eu acho que tive a oportunidade de o quê? De terminar aqui nessa posição que eu estou hoje, né? A minha carreira, o momento que eu vivo agora profissionalmente, se eu não tivesse sido desligada lá no dia 19 de dezembro de 2018, a conversa teria sido diferente. Então, foi quase que, depois observando, tá? Tipo, o que tinha chamado tanta atenção das pessoas, foi quase como, com perdão do paralelo ali, da jornada do herói, meio hollywoodiano, e foi zero intencional, mais uma vez, assim, foi realmente um momento de desabafo. E as pessoas se identificaram com aquela história, né? Quem estava passando ainda por um processo de demissão, estava pensando no momento, putz, acho que minha hora vai chegar, né? Eu vou achar a tampa da minha panela. Então, acho que fez com que as pessoas emocionalmente se conectassem ao post e mais do que isso, né? Para mim, de fato, foi um baita aprendizado de carreira e como liderança também. Eu quero ouvir esses aprendizados e como é que você deu a volta por cima, porque eu acho que isso é uma experiência que muita gente já passou e quem não passou ainda vai passar, sem dúvida nenhuma. Em algum momento vai perder o seu emprego, vai ter um momento de transição. Então, acho bacana te escutar e a gente compartilhar com quem está ouvindo agora. Mas antes de você responder e para você respirar e pensar um pouquinho, eu sempre aprendo um monte de coisa com a Gabi, né, Gerson? Quem não, né? Ela é jornalista, escreve super bem, pesquisa os assuntos dela super a fundo. Não foi um post. Tem 2 expressões aqui que eu já aprendi com ela. Alecrim dourado e tampa da minha panela. Eu não conhecia essas expressões ainda, olha só. Alecrim dourado. Mas, Gabi, eu também fiquei curioso. Eu ia fazer esse comentário que o Marcelo fez, né? Não foi um post aleatório de uma pessoa que foi desempregada. Foi um post escrito por uma jornalista de formação, né? E também tem seu peso, né? A forma de você se expressar e escrever, de fazer o teu storytelling, também tem essa pegada de uma pessoa que é de uma super redação, bacana, né? e usando, ela é profissional da escrita, não foi né? intencional, mas certamente está na estrutura mental da Gabi, Claro. a coisa da jornada do herói, né? Exato. Então, para quem não conhece a jornada do herói, pesquise, porque vale a pena também. Tem um aprendizado bem legal aí. E antes da Gabi responder também a pergunta que você fez, Marcelo, Gabi, quanto tempo depois do teu desligamento tu fez esse post que eu não entendi? No início da tua fala você falou? Tá, eu fui desligada no dia 19 de dezembro de 2018. O post foi feito no dia 19 de dezembro de 2020, 2 anos depois. E daqui a pouco ela vai celebrar o 3º ano, vai bolinho. Tá chegando, verdade. Não, ou seja, ela não fez no calor da demissão esse post, né? Não foi uma forma de... Não era terapia. Não era terapia, exatamente. Não era para descarregar para cima do ex-empregador. Não foi, né? Foi uma coisa... bem feita, bem estruturada, bem pensada. Ela quis dividir um momento que ela passou com a rede e aí isso que viralizou, isso que aconteceu, né? Porque talvez, por mais que seja jornalista, né, Gabi, você também é humana, você né, passou pelo teu trauma do momento do desligamento e não é assim, né?
passar, ser desligado e abrir uma rede Falando social. Falando em trauma aqui, perder o emprego é uma das terceiras maiores dores. É a terceira maior dor que um ser humano sente. A terceira maior dor? Perder emprego, Quais são as duas primeiras, por favor? É morte de gente querido. Olha. E casamento acabar. Sabe que eu acho que aí vocês me dão um bom gancho. Primeiro, agradeço aí pelos elogios em relação ao texto. É algo que eu gosto de fazer bastante. Deveria fazer mais, porque agora que eu saí um pouco da função jornalística que eu estava dentro da editora, eu estou um pouco mais afastada. Eu adoro escrever, mas às vezes sobra pouco tempo. Mas eu acho que tem muito a ver com a pergunta do Marcelo, que fala sobre os aprendizados. E esse seu ponto, Gederson, de trazer, de não ter feito nada no calor da emoção. Aprendizado número 1 de uma demissão. A gente fica muito bagunçado emocionalmente. De fato, a gente vive um luto, né? Acho que os exemplos que o Marcelo deu aí, que estão em primeiro e segundo lugar, são lutos, né? Toda perda, a gente precisa vivenciar essa perda. Eu acho que o pior exercício que a gente pode fazer, que eu percebo muito que as pessoas acabam fazendo no momento de demissão, a gente, depois que perde emprego, a gente precisa lidar com a quantidade de perguntas que vem depois disso, né? Você chegar na tua família, no seu grupo de amigos, enfim, colegas, pessoas da sua casa, e você precisa primeiro dizer, né, com todas as palavras, eu fui demitido. E as pessoas sempre fazem uma segunda pergunta, né? Mas por quê? E aí, se você se arma de justificativas, né, do tipo, porque a pessoa é louca, ou porque cortaram o custo, a gente sempre tenta... A gente faz uma resposta muito curta, né, entre o ponto A e o ponto B, para tentar simplificar a explicação, quando, na verdade, eu acho, e foi assim o meu processo, talvez por fazer terapia há muito tempo, de sentir aquela tristeza e falar, gente, eu não consegui ainda nem digerir que eu fui demitida, quanto mais explicar um motivo pelo qual eu fui demitida. Então, o primeiro aprendizado é não encontrar respostas curtas, porque quando a gente busca as respostas curtas, a gente reduz muito o espaço que tem para o aprendizado. Óbvio que eu tive muito aprendizado de liderança, né, do que fazer, do que não fazer, de ter passado por isso, mas eu também, ficou uma reflexão profissionalmente, o que eu posso ter feito de errado, né, para que o resultado final fosse o processo de desligamento e, sei lá, será que poderia ter sido uma resposta diferente? Então, eu acho que o primeiro aprendizado é a gente dar o espaço para a fossa mesmo, sabe? Que nem quando a gente perde o casamento, o namorado, vai ouvir Marília Mendonça, gente, vai chorar o que tem que chorar. Não deixa represado isso não, vai para terapia, faz terapia 3 vezes na semana, não ignora essa dor, porque de fato mexe muito com a nossa autoestima, né? Você ter uma função, você perde o seu sobrenome corporativo do dia para a noite. Para mim foi mais do que a perda do sobrenome corporativo, porque eu acho que isso tem relevância, para muita gente tem ainda mais, né? Dependendo de quanto tempo você ficou na organização, isso tem ainda mais. Para mim foi a conexão com o time, assim, eu tinha uma conexão com o meu time especificamente, que a gente estava num momento de construção de novas coisas e tal, e do dia para a noite, olha só essa história que deixa a história um pouquinho mais perversa, talvez. Eu fui demitida numa quarta-feira. Na sexta-feira, era a festa de confraternização da empresa, que era meu time que estava organizando. E aí, depois, o feedback deles foi que parecia um velório a festa, assim, de tanto que... Você foi desconvidada para a festa, né? A sensação foi essa, né? Desconvidada para a festa que o meu orçamento estava pagando. Não, e o seu time teve que comparecer à festa? Teve que comparecer e, enfim... Aprendizado para quem está em posição de liderança. Não fazer demissões às vésperas da festa de confraternização. Gente, aí que tá. Eu acho que tem esse aprendizado. Parece brincadeira, mas eu comecei a refletir seriamente sobre todos esses pontos da demissão, que a gente acaba que não pensa, né? É porque eu também ouvi na minha demissão que talvez eu estava com as minhas férias marcadas, né? Então, dia 21... A história tá melhorando. Cada ponto que você adiciona aqui, a história vai melhorando. Vai um pouquinho. Eu tava com as minhas férias marcadas e aí eu ouvi a seguinte frase: eu achei que você pudesse querer esses dias para pensar no que fazer. E aí, quem é que quer, gente, às vésperas de Natal, do Ano Novo, ficar pensando, meu Deus, fui demitida.
O que vou fazer da minha vida? Então, assim, lideranças, tomem muito cuidado, pensem no contexto e pensem se fosse com vocês o que de fato seria o mais coerente, porque coisas que a gente não pensa, né? Poxa, será que sexta-feira, no fim de tarde, é o melhor momento para desligar alguém? Essa pessoa mora sozinha ou com alguém? Pô, se mora com alguém e a pessoa trabalha, quando é que vai ter um suporte, né, no círculo de amizade, de proteção que ela possa contar? Tem uma série de questões que a gente, às vezes, no dia a dia ali, na ânsia de fazer o que precisa ser feito, não pensa, mas que, para mim, mudou completamente a visão, assim, de um processo de desligamento. Tem muito aprendizado aí. Se vocês deixarem, a gente só vai ficar nessa pauta, gente, mas... Pois é, vamos virar a página, então, Gabi. Vamos falar de hoje. Vamos falar de hoje. O que você está fazendo agora? O que a demissão Benção trouxe para você? Legal. Eu, de novo, fui demitida em dezembro. Em janeiro, eu fui chamada para um papo para fazer parte dessa editora que estava nascendo lá no começo de 2019, que era a Cura Editora. A gente estava trazendo o MIT Sloan Review para o Brasil e assumindo a marca HSM Management, que é uma marca que está no mercado, né, de conteúdo para esse público executivo desde 1997. Assumindo a revista, né, Gabi? Só para deixar bem claro aqui. Vocês assumiram a revista HSM Management. Revista HSM Management, exatamente. E aí, a proposta foi para eu assumir a revista HSM Management como editora. Eu nunca tinha atuado exatamente como jornalista, muito menos como editora. Os meus desafios sempre estiveram ligados à área de marketing, à área comercial e à área de recursos humanos, que eu já passei por essas 3 áreas, de editora da revista HSM Management, passei também por novos negócios. Hoje eu estou na posição de CEO com a responsabilidade de tocar essas 2 marcas de revista que, além de atender o público B2C, né, na venda de assinatura efetivamente, a gente também atende o público B2B, negociando projetos de conteúdo para as marcas. Enfim, a gente tem várias marcas parceiras aí, é isso que eu faço hoje. Quem nunca leu, faça, porque as 2 revistas têm material muito bacana para gestão, para executivos. A gente trabalha em empresas e organizações, de forma geral, tem conteúdo muito bom, mostra as tendências do que tem administração e gestão no mundo, não só no Brasil. Chamar o encarte de vocês de revista, eu acho até... Porque é tanto material de tanta profundidade, tão bem feito, que eu fico sempre pensando, puxa, mas isso não é uma revista, né? Isso é um qualidade de livro, é um livro, né? Não sei, existiria uma outra nomenclatura para chamar... A publicação de vocês, Gabi? Porque isso é uma coisa que eu já escutei um termo um pouquinho mais modernoso aí, Gabi, mas que para mim não bateu muito bem, não. Qual é? Bookzine. Bookzine. É uma mistura de livro com magazine, né? Então, com revista. Porque assim, a minha percepção é de... Não é uma revista, entendeu? Uma revista, com todo respeito às outras editoras, enfim, mas uma Exame é uma revista, uma Época Negócios é uma revista. É outro jeitão, né? É outra forma. A forma de vocês criarem conteúdo e comercializarem ambas revistas é completamente diferente do que se tem no mercado, né? É muito legal o pessoal pode, inclusive, acompanhar no LinkedIn e outras mídias sociais e os blogs que as 2 revistas têm também, porque tem muito material digital, né? Digital e gratuito, que as pessoas podem ter acesso, ou, claro, gostando do que vê, né, vai lá e faz uma assinaturazinha. Primeiro, eu agradeço porque não paguei nenhum jabá para vocês falarem bem das nossas revistas, mas acho que tem essa diferença mesmo, né? Quando a gente fala das revistas que são mais noticiosas, com conteúdo mais transacional, e a nossa preocupação nas nossas publicações é, de fato, oferecer um conteúdo para o leitor que seja um material de trabalho. Então, ele se assemelha, assim, ao conceito do livro, com a diferença que em uma revista você vai encontrar vários livros, né? Porque são vários conceitos e a gente tem o desafio de trazer não só o conceito, que é o que muitas vezes o livro traz, mas junto com o case das empresas. Então, a gente entrevista, né? Se a gente está falando de modelos novos de organização, a gente traz exemplos de empresas que estão fazendo isso, como elas estão fazendo isso, justamente para inspirar a nossa audiência. Então, acho que tem, de fato, né? Uma coisa é o conteúdo mais transacional, da notícia que fica velha,
do conteúdo de gestão que é usado como material de trabalho mesmo. A gente diz que a gente não quer nenhuma revista decorando estante, não. A gente quer que as pessoas rabisquem, puxem flechinhas e implementem os conceitos no dia a dia, que é isso que vai promover a transformação que a gente quer tanto nas empresas. Há 20 anos que eu atuo como líder de recursos humanos em grandes empresas. E eu sei como é difícil e burocrática a vida do profissional que atua em departamento pessoal. Foi pensando nisso que a Único desenvolveu soluções digitais para revolucionar esse processo de trabalho. Isso é transformação digital aplicada ao mundo do RH. Quer mais facilidade, agilidade e desburocratização dos processos de RH, evitando inclusive problemas futuros? Revolucione agora os processos burocráticos do seu departamento pessoal com as soluções da Único. Quisera eu ter contado com a Único nesses meus 20 anos de carreira em recursos humanos. E esse é um ponto importante, né? Porque as revistas da HSM e da MIT, elas são referências, né? Então elas ficam lá na estante, mas de vez em quando a gente vai lá e consulta. É material de lê consulta, novo, né? Não é uma material revista, de né? consulta, estudo, a gente usa. Eu uso em sala de aula, nas minhas aulas também. Gabi, você falou aí de novos modelos de organizações, que foi tema de uma das revistas recentemente. Então, vamos mudar um pouco de direção aqui. Você foi RH e você trabalha num grupo de empresas, né? A Cura Editora faz parte de um grupo de empresas que se chama hoje Anga Dynamo, e eles têm, Gerson, um modelo de gestão bem diferente, mais atual, e eu gostaria que a Gabi descrevesse um pouquinho de como funciona o Anga OS. Então, primeiro que quando eu fui RH, assim, né, tive o papel mesmo. Foi para mim um processo muito de um olhar de quem está vindo de fora, sabe? Eu sempre carrego comigo esse olhar do outsider, né? Então, como eu não era de carreira, de RH, eu comecei isso lá em 2014, tá? Eu comecei a frequentar alguns eventos de RH e eu comecei a ficar um pouco assustada, porque eu vinha da área de negócios, né? Estava muito conectada ao marketing, a vendas, a como é que a gente faz para a empresa crescer, modelo de negócio, etc. E quando eu caí no RH, eu achei que era né, naquela época, em 2014, não era tão forte, né? Eu sei que agora já é assunto velho, né? Falar de RH estratégico, mas era um início ali, eu ainda vi as pessoas muito. Ai, como é que faz cálculo do ROI do treinamento? Uns assuntos que eu falava, meu Deus, gente, que aconteceu aqui? Para onde eu fui parar? Cadê meu orçamento? Eu já estava ficando muito desesperada. E foi nesse momento que enfim, eu entendi que dentro dos meus papéis existia um olhar assim para como é que a gente poderia pensar num modelo de gestão que trouxesse de fato dinamismo, agilidade, que tivesse mais conectado com o que a gente tanto fala nas nossas revistas sobre o futuro do trabalho, né? A gente, às vezes, o futuro do trabalho está sempre muito ligado à questão da tecnologia, dos robôs, mas e a gestão do dia a dia, né? Então quer dizer que as pessoas não precisam mais de liderança? Então quer dizer que as pessoas, a gente só vai ter gente, vai ser a pejotização do mundo, né? Para onde que a gente está indo? Então eu pensava as coisas lá em 2014, mas eu tinha pouca experiência também, as coisas não faziam muito sentido na minha vida. E aí eu vim parar num grupo, como o Marcelo disse, que é o grupo Anga Dynamo, que já nasceu com um sistema de gestão muito baseado em modelos conhecidos como sociocracia, holocracia, que é um modelo de gestão onde a autogestão é a base fundamental para que as coisas funcionem. Hoje somos mais de 100 pessoas conectadas 100% pelas tecnologias, né? A gente não tem escritório, a empresa já foi fundada sem escritório, todas as empresas do grupo, né? Que são, as empresas do grupo nunca tiveram escritório, né? Nasceram neste modelo que a gente está vivendo hoje. Nunca. Então, já foi pensado como é que a gente poderia. E aí, da onde veio a inspiração, né? Por que ser sem escritório? Como é que a gente pode, gente, conectar os melhores talentos do Brasil e do mundo sem precisar ter um local físico? Porque o local físico, naquele momento de fundação, também era um empecilho, porque passa por custo fixo, né? A gente tem que ter um espaço alugado, cadeira, mesa e tal. Tinha um desafio, obviamente, de estrutura financeira, mas tinha um desafio de talentos. Então, cortando, né, de quando o grupo foi fundado, lá em 2016, para o momento que a gente está hoje,
a gente conseguiu se estruturar nesse modelo de gestão que é interessante perceber o quanto a pandemia, por exemplo, não impactou a gente nesse aspecto, né? Essa migração que precisou acontecer nas empresas tradicionais, que já estudavam o modelo do híbrido, do home office e tal, para a gente, nada aconteceu, assim, óbvio que tem o contexto externo, que é assustador, que é triste, que a gente não precisa entrar nessa pauta aqui, mas do ponto de vista de modelo de trabalho, a gente já estava com as ferramentas corretas, com as pessoas adaptadas, tudo funcionando. A única perda que a gente teve efetivamente é que a gente promovia um encontro, pelo menos por ano, para reunir todo mundo, e aí a gente se vê pessoalmente, porque era só por meio das telinhas, e isso a gente obviamente precisou suspender. Mas a autogestão, ela está muito conectada a gente ter bons papéis descritos, então as pessoas não ocupam cargos, as pessoas ocupam papéis. Eu sou CEO da porta para fora, para ter lá no LinkedIn as pessoas entenderem qual é o meu papel na organização. Da porta para dentro, eu sou coordenadora de círculo. A cura é um círculo dentro do círculo Anga Dínamo, né? O círculo Anga Dínamo é o grupo e a cura representa um círculo dentro do Anga Dínamo, e a gente tem uma forma de se correlacionar. Os papéis que eu ocupo em cura são diferentes dos papéis que eu ocupo em Anga Dínamo, e as pessoas não se prendem à questão da hierarquia, mas sim ao papel que você desempenha dependendo do círculo que você está trabalhando. Então, tem círculo onde eu tenho um papel mais de liderança, mas tem papel que eu ocupo em Anga Dínamo que meu papel não é de liderança, é de operação. Então, a gente entende que esse modelo de gestão, ele já está preparado para esse mundo hiperconectado, onde as pessoas vão trabalhar muito mais por projetos não necessariamente conectadas 100% do tempo a uma única empresa. As pessoas dentro do Anga Dínamo podem escolher. A gente parte do princípio que o trabalho existe para ser assíncrono. Então, a gente, obviamente, tem agendas de reuniões onde a gente se encontra, mas na hora que eu mando uma mensagem para o colega, eu não parto do princípio que ele tem que estar lá para responder na hora. Então, a gente tem uma forma de se orientar ao trabalho que é muito diferente da lógica das 9 às 18. Eu estava achando engraçado, e eu vou parar de falar para vocês poderem fazer perguntas, porque eu tinha um pessoal comentando, porque agora a gente... para tentar fazer as pessoas não trabalharem tanto, a gente inventou a quarta-feira sem reunião. E eu, assim, às vezes eu tenho a dificuldade de imaginar como é que é isso, porque na cura e nas outras empresas, as pessoas que marcam ali que elas vão estar de day off, elas vão estar de day off, já está na agenda da pessoa que está de day off. A responsabilidade de administrar a sua carga de trabalho não é do líder, não é do sistema, não é do cartão de ponto, é da pessoa. Então, eu acho que é uma boa notícia para a adultização do trabalho, sabe? Para a gente não ter que ter tanta gente vigiando o que a gente está fazendo. Mas, enfim, aí já são outros assuntos, né? E para quem quiser, vamos aproveitar que a gente já falou deu outras referências aqui. Quem quiser explorar um pouquinho mais sobre novos modelos de organização, dá uma olhada no livro Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux. Fala de holocracia e sociocracia, o tema aqui que o Anga adotou como modelo de gestão. Mas a Gabi tocou num assunto bem importante, né, que ela chamou de adultização, o que eu falo de maturidade das empresas, né? E isso não tem nada a ver com idade, né? E eu tenho certeza que a Gabi trabalha com as mais diversas gerações dentro das empresas do grupo, né? Então, como saber, Gabi, e aí a pergunta que eu te faço, que nível de maturidade uma empresa precisa estar para adotar esse tipo de modelo de gestão, né? Porque isso não é fácil, né? É uma coisa... Eu vou fazer uma provocação extra aqui em cima da pergunta do Jason. Precisa aguardar essa maturidade ou a gente provoca? Olha, essa pergunta é sempre muito interessante, porque é comum a gente ouvir das empresas que o time não está maduro, que a cultura não amadureceu. E aí, a minha sugestão / recomendação, porque não dá para comparar, obviamente, uma empresa que nasceu com esse modelo mental com uma empresa que há 100 anos opera no modelo mental hierárquico, né? Então, a gente precisa guardar as diferenças enfim, mas também não dá para usar como desculpa sempre, senão a gente nunca muda, né? Então, a minha recomendação é para quem quer
ir para esse caminho é começar com um time pequeno, um grupo de controle, quase como um experimento para as pessoas experimentarem como é diferente você lidar com o conceito. Faz um MVP organizacional. É o termo que eu costumo usar, inclusive, Gederson, é perfeito, assim, faz um MVP, testa como isso funciona, as pessoas se sentem muito bem, porque quando você trabalha a autogestão baseada, primeiro em boas descrições de papéis. Por que os papéis são importantes? Porque eles estabelecem os acordos que muitas vezes nas empresas a gente não deixa muito claro, né? Um papel bem descrito, ele precisa dizer o que a pessoa é responsável, quais as competências que aquele papel exige para que ela ocupe, mas mais do que isso, quais são seus modelos, seu domínio e suas restrições, né? O que tipo de informação, ou que tipo de decisão eu posso tomar sozinha e que tipo de decisão eu não posso tomar sozinha. Muitas vezes nas organizações a gente acha que tudo... eu sou analista sênior. Tá, mas o que exatamente quer dizer um analista sênior, né? O óbvio nem sempre existe em gestão, então é importante que a gente descreva bem os papéis, e aí, só para não perder o gancho da maturidade, boa parte das pessoas que hoje trabalham no Grupo Anga são pessoas que são mais jovens, acabam saindo de movimentos de empresa júnior e vêm para o grupo. Mas a Cura, ela tem, a Cura Editora, que é hoje a minha responsabilidade como coordenadora, ela tem uma característica diferente. A gente realmente tem todas as gerações trabalhando junto. A pessoa mais nova tem 20 anos, ela nasceu depois dos anos 2000, gente. Eu fico chocada sempre que eu conto essa história. E a pessoa mais velha hoje está com 56, 57. Então, a gente tem várias gerações trabalhando juntas e é mais do que um conceito geracional, é uma compreensão de que tipo de trabalho a pessoa deseja para a vida dela, né? Eu que estou num momento de mais maturidade, sou mãe de uma criancinha de quase 2 anos, não ter escritório, ter essa possibilidade de gerenciar os meus horários tem um valor para mim diferente do que tem para a Thaís, que é a nossa estagiária de 20 anos. E cada um se encontra nesse espaço de trabalho que é assíncrono, que é virtual, mas que não é uma questão, de novo, né? Não é uma questão geracional, só se adapta a gente jovem. Não, tem um monte de editora que trabalha comigo na HSM, que são jornalistas de formação, que passaram por estruturas mais hierárquicas e entenderam que aquilo não servia mais para elas. Então, acho que o nível de maturidade, ele precisa ser construído nesses grupos de trabalho. Quando uma empresa já nasce assim, óbvio que você já estabelece isso na cultura, mas quando não faz parte hoje da cultura da empresa, criar um grupo, um MVP, um experimento para estimular esse ambiente, acho que pode ser uma dica muito legal aí. Posso perguntar agora sobre outras novidades que você está vendo por aí? Porque, afinal de contas, na sua posição, você tem contato com essas editoras, esses jornalistas, com muita gente do meio acadêmico e de empresas também, e o papel das revistas é trazer novidade, né? Então, o que você está vendo por aí? Uau! As perguntas que parecem mais inocentes sempre deixam a gente mais reflexiva. Posso ter tempo para pensar nessa? Posso chamar a ajuda dos universitários? Vamos chamar os comerciais, né? Tem alguns assuntos que, na verdade, são assuntos que conectam nossas duas marcas muito bem, de uma forma amarrada. Quem é MIT, se a gente fosse destacar uma ênfase, MIT, por ser a revista da Escola de Negócios do MIT, a gente sempre trata muito da tecnologia aplicada à gestão, né? Então, não é a tecnologia pura, é como a tecnologia ajuda a gente a gerir melhor os nossos negócios. A HSM, ela sempre foi bastante focada em gestão mais pura, a gente obviamente traz tecnologia, mas elas se complementam, e o ponto de intersecção, que é muito interessante, eu estou dando alguma entrevista que é sobre a HSM, dando alguma entrevista que é sobre MIT, a gente volta para o ponto que a gente já falou aqui, que tem a ver com as transformações culturais acontecendo no mundo, né? E acho que o consultor coronavírus colocou tanto líder para pensar, colocou tanta coisa em xeque, crenças que a gente tinha e pensava, isso nunca vai dar certo, que simplesmente aconteceu porque não tinha alternativa, e outras discussões que a gente fica, às vezes, gastando horas, se vai ser híbrido, se não vai ser híbrido, que eu acho que no final do dia,
traz a luz aí para aquilo que a gente gosta de tratar nas nossas páginas e nos nossos conteúdos, que tem a ver com a importância da gente estar o tempo todo aprendendo coisas novas, né? É o conceito do lifelong learning, que eu acho que é o que vocês também estão promovendo aqui no podcast de vocês, das pessoas se prepararem, não se prepararem para uma coisa concreta que a gente já está vendo ali no planejamento que é linear, né? A gente vive no mundo exponencial, no mundo VUCA, no mundo bunny, que eu já não tenho nem condição mais de qual é o termo que a gente está usando agora, que tem a ver com isso, né? A nossa capacidade de aprender o tempo todo, e que é algo que parece super simples, mas e aí a gente descobriu isso nas nossas páginas. A gente fez uma pesquisa recente por HSM Management e descobriu que o repertório cultural do executivo médio no Brasil é muito ruim. Ei, líderes que estão nos ouvindo, você aí que ainda não lidera, mas também quer se tornar líder, é preciso consumir mais informação, e aí, para além das nossas páginas, tá? Não estou falando aqui para fazer um jabazão nosso, porque quando a gente fala de repertório cultural, a gente está falando de ler os grandes clássicos, de frequentar o teatro, de ir ao cinema agora que a gente está nesse momento, não, né? Mas é de consumir um repertório de informação que te dê condição de fazer novas conexões à medida que o mundo te apresentar um desafio novo, porque o tempo todo é o que a gente vive hoje, né? O mundo nos apresentando novos desafios. Então, eu acho que não tem coisa que está mais em alta e, ao mesmo tempo, menos olhada do que a capacidade de aprendizado do executivo médio no Brasil. Para reforçar aqui, você estava falando das 7 artes, né? Perfeito, exatamente, das 7 artes. Não estou falando só de uma coisa específica, é do consumo de repertório mesmo, efetivamente. Teatro, né? Pintura, escultura, tudo. Essas artes. Curiosidade para o mundo, né? Abrir a sua perspectiva. É ter curiosidade para saber o que acontece além muro, né? Porque às vezes as pessoas também ficam muito presas nas suas organizações, e aí, de novo, né? E no trabalho? E no trabalho, no seu dia a dia, com a sua equipe, com o seu caminho casa-escritório, quando isso era possível, mas enfim, restrito àquele mundo, achando que esse é o mundo perfeito e que esse é o mundo que você melhor transita. E tem um mundo muito mais vasto do que isso, né? Das artes, da cultura, da tecnologia, da inovação, e é ter esse olhar para o mundo, né? Saber o que está acontecendo e de que forma eu posso pegar tudo isso e implantar naquela organização que eu estou prestando meu serviço naquele momento, né? Eu acho que esse que é a cereja do bolo, né? Do tipo, e se você me permite, Gederson, deixar uma provocação aí para quem está nos ouvindo, o tempo todo a gente sempre usou como, enfim, uma espécie de desculpa, né, do porquê que a gente não consumia coisas que não fossem só 100% orientadas ao trabalho, a falta de tempo. E aí, com o coronavírus e a gente ter migrado, né, maioria para esse modelo home office, a gente, em tese, ganhou umas horas de deslocamento, em tese a gente ganhou, né, mais tempo ali, mais tempo aqui, mas se a gente for ver onde cresceu, né, o consumo dessa informação, a gente precisa ver como é que a gente está distribuindo o nosso tempo, porque o tempo ele vai ser sempre escasso, né, gente? Eu queria ter um dia de 30 horas, de 48, mas é igual para todo mundo. Então, como a gente distribui o nosso tempo é que pode fazer muita diferença. E acho que com a pandemia, todo mundo que começou a fabricar pão no começo da pandemia, aquela coisa louca do começo da pandemia, também já deu uma mudada, né? As pessoas caíram um pouco na real de que você precisa administrar a sua agenda, você é responsável pela sua agenda. Eu vou fazer uma aspas aqui da Grazi Mendes, que é colunista da MIT SMR, né? E eu escutei esses dias dela diretamente, né? Quando você tira o trabalho da sua agenda, o que sobra? Pô, isso mexeu. Uau, que provocação, hein? Boa. Quando você tira o trabalho da sua agenda, o que sobra? Excelente. Reflexão boa, né? E aí, vamos terminar com isso, essa troca conversa? De trabalho. Não, troca de trabalho, pega outro trabalho para fazer, né? Pois é, não adianta nada a gente encher a agenda, se sentir ocupado com trabalho, com tarefas, né? Ser tarefeiro, não é isso, né? Olha, a psicanálise explicaria, viu? Mas aí é um trabalho para Freud, que no caso não sou eu, vocês já deixam aí uma próxima pauta para vocês entrevistarem um psicanalista, porque fala sobre o papel do trabalho na nossa vida, né? De significância, significado, tem muito assunto aí. Dá o tamanho correto para isso, né?
Isso aí. Bom, vamos fechar, Gabi. Recomenda uma leitura aqui para o nosso público. O que você está lendo neste momento? Ou não, porque, na verdade, hoje em dia tem muitos formatos diferentes. A gente entende que hoje a gente aprende através de vários canais, né? Então, o que você escuta, assiste, lê? O que você recomenda? Bom, além de Galinha Pintadinha e Mundo Bita, que eu tô escolada em Galinha... Gente, tem uma hora à noite que eu falo, pelo amor de Deus, desliga a televisão, eu não aguento mais, juro. Fica demais. Além disso, eu tô buscando botar meu fone, eu tenho ouvido muito podcast. Então, esse formato que vocês estão investindo aqui agora, eu acho que é super bom, porque a gente consegue fazer em outros momentos, né? Sem glamorizar o trabalho doméstico, porque é um trabalho difícil, gente, e se você aí que tá ouvindo a gente, mulher ou homem, que depois que você encerra o seu expediente, você ainda tem que lavar a louça, fazer comida, palmas para nós. Então, mas essa é a parte boa, os podcasts podem nos acompanhar nesses momentos, eu ouço muito podcast lavando louça. E aí, podcast eu gosto de coisas, desde dessas séries que tem começo, meio e fim, que eu ouvi Praia dos Ossos outro dia, eu fiquei absolutamente encantada pelo trabalho que foi feito, falando lá de um caso de assassinato da década de 60, 70, até um podcast sobre psicanálise chamado Meu Inconsciente Coletivo, da Tati Bernardi, que é muito engraçado e é muito legal ao mesmo tempo. De novo, né, estamos falando de repertório, então tudo que eu leio, ouço, não necessariamente está conectado com um trabalho da posição ali do CEO. Então, em podcast ficam essas minhas 2 dicas. Leitura, eu estava lendo um livro também sobre psicanálise, que fala sobre criação de filhos, então também estou nesse momento materno, consumindo muita informação, e aí, durante o dia, aí é uma coisa que faz parte do meu dia de trabalho, eu tenho uma listinha de sites e portais brasileiros, internacionais, que eu vou passeando para ver tudo que está acontecendo no Brasil e mundo do ponto de vista de gestão, né? Isso para mim é importante como material de trabalho, assim, desde, que está falando lá em Stanford, o que está falando no MIT, o que está falando em Berkeley, eu vou passeando por todos os sites, e acho que essa é uma dica legal, não necessariamente os meus sites, né, mas para as pessoas deixarem ali nos favoritos delas, os sites que mais dão ideias, insumos para o dia a dia, seja de trabalho ou seja cultural, que pode fazer sentido. E aí, de série, gente, eu tô no momento muito mãe mesmo. Tô assistindo Modern Family, que eu super recomendo também, que eu comecei agora. Tem 11 temporadas pela frente, então eu vou ficar um bom tempo nela. Eu não fico trocando de série, não, porque senão eu não dou conta. É muita coisa nas nossas vidas. A família curte muito essa série também. Você pode comentar depois lá com a Sofia e o Gabriel o que você tá achando. Boa. Encerramos? Encerramos. Gabi, sempre um prazer te escutar. Você é inspiradora. Como profissional, como mãe, tenho certeza que é uma excelente mãe, esposa, colega de trabalho. Meus parabéns pela tua trajetória. Obrigado por estar sempre disponível e disposta a colaborar com a gente, com os nossos ouvintes também. Aconselho a quem está nos escutando te seguir nas redes, né, no teu LinkedIn, para saber tudo que você publica, escuta, lê. E é muito, muito bacana. A tua trajetória é bastante inspiradora. Muitíssimo obrigado pela tua presença aqui com a gente, tá? Eba, eu agradeço. Sempre é um prazer estar com vocês. Eu sempre me divirto, sempre aprendo. Vou deixar esse convite aí para as pessoas conhecerem as nossas marcas, quem não conhece. Então, vai lá no LinkedIn, pode procurar. Me procurar, vai achar nossas marcas, mas se quiser ir direto no site, revistahsm.com.br ou mitsloanreview.com.br, tem muito conteúdo aberto, gratuito, nossas redes sociais também, no Instagram, a revista HSM já é um sucesso, a gente tem 35 mil seguidores, lá a gente produz muito conteúdo free, enquete, enfim, a gente está sempre postando coisas novas, e MIT também, então deixa aí meu convite para vocês. Muito bom, mais uma vez, super obrigado, Gabi, e todo mundo que nos ouviu, valeu. Obrigado pela companhia. Acompanhe os próximos episódios, e quem não conhece ainda, também temos o canal no YouTube. Exato. Então entra lá, se registra, dê like, compartilhe e continue acompanhando a gente aqui. Prazer ter vocês com a gente. Um abraço, até mais. Beijo, Gabi, obrigado. Revolucione os processos burocráticos da sua empresa. Esse episódio foi patrocinado pela Único. Acesse unico.io.